Estamos começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o Mundo, no oferecimento de Lemix Imóveis, ASB, Associação Santa Branquense de Basquetebol, e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. Não pode esquecer que a Padaria Sol Nascente, o negócio é o seguinte, hein? O negócio é o seguinte, Alexandre. O negócio é o seguinte, hein? Né? Bom, hoje nós temos um convidado, sempre são convidados especiais, mas hoje esse aqui, além de ser um convidado super especial, é meu amigo, né? Meu amigo, meu dentista. Então, se eu tiver com um sorriso feio na rua, pode falar que a culpa é dele. Se tiver com um sorriso bonito, pode falar que a culpa é dele também, tá? O nosso convidado de hoje é o Rodolfo Nascimento Rangel, conhecido popularmente como Dr. Rodolfo, né? Dr. Rodolfo. E está aqui hoje nessa bela manhã de sol para conduzir um papo bacana com a gente, para falar um pouco sobre a vida, sobre tudo, né? Acho que sobre tudo, carreira profissional. Dá para explanar bastante, né? Bastante assunto. Seja bem-vindo, Dr. Rodolfo. Posso te chamar de Ale aqui? Tem que chamar de Ale aqui, cara. Porque se por fora a gente chama, a gente vai chamar aqui também, entendeu? Não vamos ser diferente, né, Cleber? Exatamente. Mas, primeiramente, eu de verdade queria agradecer pelo convite e eu não ia recusar de forma alguma. Ainda mais vindo de você, né, cara? Claudemir, né, Cleber? Então, assim, tá mais se entrosando agora, mas não ia negar nunca, né? Então, eu agradeço aí, espero poder ajudar em alguma coisa, algum tipo de informação, algum tipo de dados aí também. Dados, né? Sempre números, né? Você gosta, né? Sempre número pra lá e pra cá. Mas é isso aí, agradeço e vamos lá, vamos. É um dentista que gosta de estatística também, é um cara que gosta de números, a gente vai falar bastante sobre isso também. Vai falar. Então, Rodolfo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Só para reforçar, a ideia do nosso podcast é levar pessoas como o Rodolfo, levar pessoas que gostam de Santa Branca, que vivem em Santa Branca e levam Santa Branca para o mundo. Sim. E eu acho que ele é uma síntese do que a gente propõe com o nosso programa. Então, primeiro, Rodolfo, eu quero falar com esse cara aí que a gente vai conhecer hoje a trajetória de um cara que é multifacetário, né? Rodolfo é dentista, músico, tem que até ler, porque é tanta coisa, né? Que é dentista, músico, empreendedor. A gente não pode esquecer do empreendedorismo muito forte na sua vida. E, acima de tudo, um santabranquense de coração e ação, né? Que vive aqui e tudo mais. Então, Rodolfo, seja bem-vindo. E eu quero já começar perguntando uma coisa para você. A gente sempre traz essa questão inicial do santabranquense. Me conta um pouco do Rodolfo lá atrás, o Rodolfo criança, adolescente. Como é que foi isso aí? Não precisa falar tudo, tá? Porque senão a idade vai dar a idade aí, cara. Aí sabe como é que é, né? Pois é. Mas conte pra nós aí, como é que foi esse Rodolfo menino lá? As recordações, as lembranças. O que é o Rodolfo santabranquense aí? Bom, essas perguntas você não botou pra poder, né, me programar pra isso, mas tudo bem, tá ótimo. Mas, cara, acho que, assim, sempre morei aqui, né? Eu falo assim, eu não exatamente nasci assim, como acho que muita gente não nasceu exatamente de Santa Branca, né? Acabou nascendo, às vezes, em Jacareí, porque é o negócio da Wire, que tinha o negócio da Policlin, convênio, essas coisas. Então, a gente nasce em Jacareí, mas, graças a Deus, eu fui registrado como santabranquense. Então, eu sou santabranquense. Hoje, atualmente, eu moro em Jacareí, moro desde 2013, quando eu casei, né? Mas assim, eu sou daqui. Eu falo que das 24 horas, a maior parte das minhas horas são aqui em Santa Branca e depois vou para casa, entendeu? Estou em casa, dormo e tudo mais. Inclusive, que você pode ver que ontem, né? Acho que já passei muito tempo, né? Aqui em São fui nos stores lá, saí mais de meia-noite. Então, já emendei o dia, já tô aqui de novo, né? Tô aqui cedo. Mas, bom, de trajetória que eu posso falar é o seguinte, cara. Cresci aqui, me criei aqui, estudei aqui. Então vamos falar Estudou assim. Onde aqui? Comecei no Cirandinha, né? Quem lembrar aí, bota aí, ó, Cirandinha aí, ó. Né? Com a Ginha lá. Então, como tia Ginha. Então, comecei ali no Cirandinha, daí depois Benedita. Depois a gente foi no Valdemar, que o Valdemar na época lá era, acho que até a 7ª série. Eu fiz, acho que sétima. Fiz a 7ª e a 8ª série lá. Depois a gente foi pro Rosa Gomes. No Rosa, eu fiquei no primeiro, no segundo ano e no terceiro ano, que daí meu pai tinha um pouco mais de condições por causa da parte que ele trabalhava com a van, né? Então, daí ele falou, se quiser eu consigo colocar você no Colégio Alcance lá em Jacareí. Eu falei, pô pai, vamos embora, né? E vamos lá. Então, assim, eu, graças a Deus, eu não reclamo da minha educação daqui de Santa Branca, eu acho que foi uma época muito boa, tá?
Não sei como tá a parte de educação hoje aqui em Santa Branca, então não posso opinar por nada, tá? Mas na minha época realmente eu tiro o chapéu, foi muito bom. O pessoal ainda até falava de outros professores lá, aquele pessoal falava de matemática ou de química, como é que era o nome famoso? Itobi? Itobi, mas eu... eu Quem é fã do Itobi aqui? Então, aí eu Você não... acredita que eu fui fazer técnico em química por conta por causa do Itobi? Então, ele eu não tive aula com ele, Também mas que eu posso tive. falar, ó, de vários professores, e assim, é difícil eu começar a citar alguns aqui e ser injusto com outros, tá? Então eu não vou citar nomes aqui, mas agradeço por todos pela educação que eu tive aqui. Bom, daí fui para Jacareí, né? Tive lá, fiz o colegial lá. Do colegial eu prestei vestibular, essas coisas ali tudo, mas eu decidi que no ano seguinte eu falei, quer saber, cara, eu acho que eu não vou fazer cursinho, vou fazer um técnico. Eu fui fazer telecomunicações. Telecomunicações? Telecomunicações, cara. Aí fiz um ano de telecomunicações. E assim, a base que eu tive ali no final do colegial, ali no Alcance, foi muito boa pra mim, sabe? Recomendo Alcance, tá, pessoal lá. Inclusive, moro perto do Colégio Alcance, lá hoje em Jacareí. Muito bom o colégio. Nossa, e eu sou da época que começou, né? Da época que o Colégio Alcance era ali, perto da antiga rodoviária, ali tudo, né? Onde é o negócio de coração lá agora. Lá. E então, assim, nas telecomunicações ali no caso, então me ajudou muito, que tinha muita coisa ali de exata ali tudo, que eu tive uma boa base. Então, às vezes o pessoal me achava, pô, o cara é CDF. Não é que CDF, cara. Eu tinha uma educaçozinha legal ali e era coisa que já fluía naturalmente, entendeu? Porque do ângulo tal, por causa disso. Rodolfo CDF. Não, cara, eu só sabia por causa da escola. Só Mas isso. o Rodolfo é CDF, né? Também tem essa, esse detalhe você edita depois aí, tá? A gente corta depois. Corta depois aí. Mas, cara, então assim, quando eu tava terminando o primeiro ano de Telec, aí meu pai pegou e falou, Rodolfo, tô trabalhando agora numa outra empresa, né, fazendo serviço aqui, e o que eu ganho aqui, acho que dá pra gente fazer odontologia lá na Univap. Falei, pai, então vamos, você né? Queria? Assim, eu queria tanto parte, né, de medicina, parte de saúde, já pensei em fonoaudiologia, fisioterapia, entendeu? Eu queria a parte da saúde ali mesmo. E da odontologia também, até pela habilidade um pouco manual que eu tinha. Então, não quero me gabar, mas eu sempre desenhei muito bem, então eu tinha um pouquinho mais de controle com a mão. Então, isso eu falava, se eu tenho controle com a mão para desenhar, então acho que eu vou ter um pouco de controle para poder trabalhar. E eu acho que isso me ajudou muito. Mas não quer dizer que é uma regra para você fazer odontologia. Eu acho que isso tudo é questão de treinamento. Então, vamos falar, você não tem habilidade, mas você vai treinando, você vai errando, você vai fazendo de novo. E eu falo isso que na minha vida é isso, cara. Às vezes eu pego ontem mesmo, né? Terminei o caso de faceta louco de tarde, né? Nossa, Marcelão aí, que é paciente meu das antigas também aí, né? Desde quando eu tinha o consultório na Independência ali. Aí foi fazer faceta comigo continuando. Foi, Marcelo, cara, eu tenho um paciente à noite fazer, então a gente vai fazer na sexta-feira, santa, 7 horas da manhã. Aí acabou que eu consegui adiantar o paciente, trocar o paciente, né? Tal. Aí beleza. Falei, Marcelo, então vamos fazer na quinta à noite, porque na sexta de manhã daí deixei pra gente poder fazer. E ele foi e falou, só cara, a gente não tem hora pra sair daqui hoje. Então, acabei o caso dele, era quase 11 horas, ainda tinha que fazer muita coisa no consultório, por isso que eu saí louco de tarde. Mas assim, quando eu terminei o caso dele, ele levantou e falou, nossa, ficou muito bom, pá, tudo. Foi, Marcelo. Legal, né? Reconhecimento. Aí eu falei, cara, mas acho que ainda posso melhorar ainda, cara. Eu falo assim, o dia que eu pegar e falar, eu sou o cara, aí eu tô errado. Sabe por quê? Porque eu não vou buscar mais. Sim. Eu vou falar, eu vou estagnar. Então, eu não quero estagnar. Eu quero sempre olhar aquilo dali e falar, cara, ficou top. Mas dá para melhorar. Legal. O Rodolfo, falando ainda em faculdade, né? Quem vê falando assim, acho que foi fácil, né? Na sua vida durante esse período. Você ralava vendendo bombons, né? Era músico profissional, né? De onde vinha tanta garra assim para querer fazer o curso na faculdade e ainda trabalhar e conciliar tudo isso? É que assim, né, quando eu entrei na faculdade, cara, foi questão de eu entrar, meu pai pagar a primeira mensalidade e na segunda mensalidade ele perdeu o emprego que bancava a faculdade. Aí eu cheguei para ele e falei, pai, então vamos parar, né? Porque nós perdemos o emprego, não dá pra gente bancar, então a gente para. Aí ele falou, não, você não vai parar não, a gente vai dar um jeito. Meu pai sempre foi dessa frase, a gente vai dar um jeito. Então, às vezes até isso eu pego, cara, eu tenho muito ali do meu pai, tanto exemplo de trabalho, exemplo de esforço, tudo mais, sabe? Então ele falou, vamos dar um jeito. Cara, e a gente deu um jeito. Então, naquela época eu nem sabia que a Univap oferecia algumas bolsas, né? Era no campus lá da Urbanova, lá né? no fim do ainda mundo tinha um lá. caminho daqui de Santa Branca para lá. Cara, e para voltar daquele lugar?
Hoje, eu falo assim, a Urbanova, que é hoje, pelos condomínios, tudo, nossa, é outro lugar. Meu, só tinha mato naquele lugar quando eu trabalhava, cara. Verdade. Quando eu estudava lá. Aí, beleza, né? Meu pai falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí, eu não sei se exatamente naquela época eu fiquei sabendo que tinha uma bolsa, mas era uma bolsa assim, eles davam uma porcentagem, aquela porcentagem eu tinha que pagar depois. Então, das 12 parcelas daquele primeiro ano, eu peguei 11 parcelas. Então, peguei 11 parcelas e eu tinha um desconto de 30%. Meu pai tinha que pagar 70%. Sim. Beleza, cara, fomos lá, trancos e barrancos, fomos pagando, juntando dinheirinho. Inclusive, eu tava contando com umas primas minhas essa semana, né? Que uma das filhas da minha prima, da Alessandra, né? A Clara, tá fazendo odonto lá na Unesp. Daí eu falei pra ela que eu vou ajudar lá pra pesquisar, comprar as canetas, né? Da minha tia, minha prima falou, o que é caneta? Foi caneta do motorzinho. Pronto, motorzinho. Mas então, aí naquele primeiro ano, eu falei, acho que nesse primeiro ano a gente não vai comprar um motorzinho, né? Então meu pai vai estar mais tranquilo. Acabou que no segundo semestre, ponto, pedido do motorzinho, cara. Aí tinha que comprar o bendito motor. E eu não sabia nem como falar pro meu pai, cara. Porque meu pai levou tanto numa boa, cara. Que falou, não, calma, cara. Meu pai achou que eu tinha engravidado minha namorada, cara. É mole, cara. Eu falei, não, se você não engravidou sua namorada, tá tudo bem. Então aí a gente dá um jeito. Mas aí foi assim. Segundo ano, eu consegui bolsa de 50%. Só que daí já era uma bolsa de fundo perdido, que chamava lá. Então, e outra, essas bolsas que eu tô falando para você da universidade, era a bolsa da própria universidade, ou seja, era dinheiro que a universidade, vamos falar assim, de forma, como era uma entidade filantrópica, então o que ela arrecada dos alunos vai para poder pagar as despesas e o que está sobrando eles revertem em bolsa. Então, era isso que a gente conseguia lá. Então, assim, no segundo ano eu consegui, no terceiro ano eu consegui, no quarto ano eu consegui, no quinto ano eu consegui. Até teve outros detalhes que eu posso colocar no meio, mas vamos cortar, vamos pular, vamos adiantar, passar o FF, né? Mas quando chegou ali perto no quinto ano, cara, aí meu pai tinha vendido van, meu pai tinha comprado um ônibus, daí não tinha dado certo, então meu pai já não estava sem trabalho, cara. E a minha mãe estava ganhando um salário na imobiliária da Jane ali e tudo. E desde o terceiro ano, cara, eu já levava bombom pra faculdade que a minha mãe fazia para vender a R$1. Aí fazia o bombonzinho de morango, eu levava lá R$1. Só que eu fui o... Como é que você falou? O desbravador. E o primeiro ali. Daqui começou a vender bombom. Depois o pessoal viu, começou outros a vender bombom também. Não, mas eu comecei aqui dali. Cara, eu levava. Porque esse negócio de vender bombom, às vezes... De quem que é a cara de quem vende um bombom de morango? Quem que é a cara? Mulher. Entendeu? Normalmente. Né? Mas... Fui lá, eu vendia bombonzinho lá. Minha mãe fazia de noite, vendia lá e eu levava. Então, dava R$10 por dia. E ela me dava o direito a comer um bombom ainda, entendeu? Então eu tinha direito a um bombom. Tinha um bônus ainda. Tinha um bônus ali. Tinha a porcentagem ali da venda, né? Você comia só comissão, então. Comia comissão, Mas daí aquilo dali, cara, eu usava para poder almoçar e para poder né, pegar o ônibus de volta ali, né? E só que assim, eu tinha às vezes amigo que me dava carona, entendeu? Para ir para São José, no caso, se tem uma coisa, cara, que eu sou grato. E eu nunca vou dizer assim, tudo eu consegui por mérito meu. Não. Eu sempre tive gente por trás de mim me apoiando, me ajudando, tá? Legal. Gente daqui de Santa Branca, o Mário Pettinati, cara. Tá? Escola, Marião. Abraço pra você aí, cara. Isso aí. E depois eu tive outros amigos lá, entendeu? Que me ajudavam. O pai da Fabiana também, da doutora Fabiana. O João também levava, não cobrava R$1, cara. Que legal. Você entendeu? Eu falei, tô indo pra Jacareí, por que eu não vou levar vocês? Então vamos lá, entra no carro e vamos. Mas pra ir pra faculdade era mais fácil. Pra voltar, que às vezes eu tinha um amigo meu que me dava carona, mas às vezes ele não voltava, ficava lá, tudo, e eu tinha que voltar de ônibus, entendeu? E, pô, voltar lá da Urbanova de ônibus, cara. Complicado. Quantas vezes, cara, eu não fiquei na rua. Olha se hoje você vai fazer um negócio desse, uma loucura dessa. Ficava na rua, cara, pedindo carona assim, ó. Com o dedo, cara. Ficava assim, ó. Muito carona pra São José. Nossa, cara, direto. Cara, aí... Era outra realidade. Você entrava em carro, você não sabia onde você vai parar. E aí, se o cara levava você pra outro lugar, cara? Entendeu? Mas beleza, deu tudo certo, né? E então é isso. Então vendia bombom, pagava meu almoço. E depois, acho que também a partir do terceiro ano, eu comecei a tocar mais, vamos falar assim, pra ganhar dinheiro. Como eu estudava em período integral, o que me restava, vamos falar assim, era à noite, né? Pra poder ter essas oportunidades, e graças a Deus não tinha aula no sábado. Então, se eu tocasse na sexta-feira, no sábado eu podia até dormir um pouquinho mais, e sábado à noite estava tocando de novo. Chegou no quinto ano, cara, que foi a época que meu pai já não tinha condições nem de pagar a metade da bolsa. Aí eu cheguei na tesouraria da faculdade e fiz uma carta. Falei assim, olha,
minha condição é essa, tal, eu toco na noite, eu arrecado dinheiro, mas eu tenho que pagar parte do som também, que a gente comprou, me sobra tanto para poder, tal, transporte. Então eu falei assim, olha, eu não tenho condições nem de pagar a outra metade. Eu falei, o que eu consigo aqui é para poder me manter. E o que eu queria pedir para a faculdade naquela época é que ela, por exemplo, que eu ia ficar devendo para eles, que ele aguardasse até eu concluir o curso, porque senão eu não ia terminar a faculdade, cara. Aguardasse até eu concluir, para depois eu pagar aquilo. Acabou que ela fez aquilo, só que de outra forma. Ela falou assim, olha, eu tô te dando uma bolsa de fundo perdido, que você não vai precisar pagar, 50%. E os outros 50%, eu deixo para você pagar depois. Então ela me deu 100% de bolsa para eu poder concluir a faculdade. E naquela época, cara, a minha avó, Bondina, né? Ela falava assim para mim, pô, Rodolfo, seu pai, pô, não tá conseguindo mais o dinheiro, tal, tudo. Por que você não para a faculdade agora? Eu falei, vó, tô no 5º ano, vó. Nossa. Não dá para agora, cara. Já. Não dá. Eu tenho que me virar. Aí, acabou que me virei, deu tudo certo ali. E no 5º ano, foi o 5º ano mais puxado. Porque inclusive, eu escrevi isso na carta para a tesouraria. Falei, olha, eu faço 2 projetos de pesquisa, tá? Era poucos alunos que tinham algum projetinho ou outro. Acho que me lembro de cabeça lá. Desde uns anos atrás, devia ter 2 amigos meus lá que faziam um projeto de pesquisa ali por fora ali. Fora a gente, né? Eu e mais 2 colegas lá. Então, desde o 2º ano eu tinha projeto de pesquisa, cara, e eu não pedi uma ajuda para a faculdade naquela. Eu queria fazer projeto de pesquisa porque, sabe, queria, né? Então, fazia projeto de pesquisa em microbiologia, e depois, quando chegou no 5º ano, a gente ainda continuava o projeto de pesquisa na micro, e eu inventei de querer fazer um da parte cirúrgica. Daí, a coordenadora da odontologia na época, né, topou a ideia lá, o professor de cirurgia também. E daí foi rato, encomendamos rato, operava rato, cara, ia final de semana, levava a Roberta para ajudá-la também, cara. O Roberto quase desmaiou em cima do rato lá, de ver o rato aberto. Mas, cara, foi uma experiência ótima. E fazendo tudo isso no 5º ano, ainda tocava à noite. Então, de quarta a domingo, eu tocava. Eu só não tocava segunda e terça, porque às vezes não tinha data boa para poder tocar, então a gente não tocava à noite. Mas de quarta a domingo, a gente tocava. E agradeço muito também, cara, ao Rafael, que na época, o que a gente fazia? A gente rachava o cachê. E o Rafael tinha um carro. Só que eu era o cara que cantava e tocava, e ele me ajudava tocando e cantava as musiquinhas. Então, vamos falar assim, eu tinha uma parte maior no trabalho ali, mas ele tinha um carro, eu não tinha um carro, entendeu? Então, a gente rachava meio a meio. Então, isso daí me ajudou muito, cara. Então, o Rafael me ajudou muito, cara. O pai dele, na época também, até por causa desse negócio de contato, faculdade também, me deu força lá, o seu Irineu. Então, por isso que eu falo pra você, Ale, eu acho que a pessoa que fala assim, eu consegui tudo por mérito meu, cara, para de ser ingrato, cara. Você tem tanta gente aí que te ajudou, que te empurrou, cara. Entendeu? Se você tá hoje onde você tá, você teve um monte ali atrás, ó, vai, entendeu? Vai, que eu tô com você, entendeu? Enquanto outros aí tem né, dorzinho de cotovelo, mas a gente tem gente que apoia, cara. Sim, e é isso que eu falo assim, amizade, cara, é algo que eu tento preservar com todos até hoje. É lógico que pela distância, pela ocasião, pela correria, né? Então a gente acaba se distanciando um pouco, mas, cara, eu nunca perco da parte da essência. E falando em essência, é isso que eu falo, cara. Eu não largo também Santa Branca, porque é onde, cara, eu comecei. Eu até tentei em São José um período, mas era uma época que, cara, não tinha muito negócio de divulgar a internet. Aí hoje, assim, faço anúncio. Então, anúncio na internet lá e eu gasto do meu bruto, vou te dar uma média do que eu ganho de bruto ali pelo consultório, no mínimo uns 10% do meu faturamento bruto eu invisto em anúncio, cara. E invisto mesmo, cara. Você entendeu? Invisto mesmo. Sim. Tem dinheiro que você coloca que você não tem retorno? Tem. Só que se eu não arrisco, não vem. Como a gente tá falando negócio de empreendedorismo, né, cara? A gente fala assim, Rodolfo, dentista, pá, tudo tá. Mas poucos sabem, tipo, que eu vivi de música, que eu tinha carteira da OMB, que eu tinha carteira de músico. Da ordem. O pessoal não sabe que eu tinha loja na internet, que eu vendia instrumento musical, entendeu? O pessoal também, assim, lógico que daí eu tive mais tempo, né? Mas loja de suplemento. Então, tinha loja de suplemento. Então, assim, cara, ralei, você entendeu? Tipo, eu errei muita coisa para ter o que o que a gente tem hoje, né, cara? Então é fácil, às vezes o pessoal fala assim, nossa, hoje cara anda de carro importado. Mas é normal. É natural, isso aí vai ter. E aí, nessa trajetória, em 2006, que você se formou, em 2007 você já estava trabalhando aqui em Santa Branca
na questão de saúde da família, alguma coisa desse tipo. Como é que foi essa experiência lá nessa transição? Vir para Santa Branca, daí, nesse início já formado. Então, já não é o Rodolfo mais filho de fulano, filho de ciclano, tal. Não é o Rodolfo, já é o Dr. Rodolfo. Como é que foi isso aí? É porque assim, quando eu terminei, aí que aconteceu? Eu tinha que pagar as minhas parcelas da faculdade, cara. Da bolsa que a faculdade ficou o carnê que eu tinha que pagar, cara. E daí meu pai não tinha jeito naquela época. Naquela época não tinha, cara. Entendeu? Minha mãe também não dava. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer esse dinheiro, pelo menos poder pagar isso, pra cumprir com a minha... Né, com a palavra que eu dei pra faculdade. Você me emprestou isso daí pra poder concluir, então beleza, agora eu vou pagar isso daí pra você. Então precisava fazer esse dinheirinho, cara. E daí, no final do ano, eu já consegui um emprego numa clínica popular, lá em Santa Isabel. Mas assim, foi uma experiência boa e não ao mesmo tempo. Mas valeu a experiência, tá? Eu não vou falar nem bem nem mal, mas valeu a experiência ali. Só que eu fiquei 2 meses só. Só fiquei 2 meses e naquela época o Wilson, né? O Dr. Wilson, que eu sempre ajudava ele também aqui. E o Wilson, ó, abraço pro seu irmão. Obrigado por tudo, cara. Ele e o Dr. Abel, cara. O Abel também fantástico pra mim, sabe? Me tratou como filho mesmo. Legal. Então me deu apoio. E daí logo eu fiquei no mês de dezembro lá em Santa Isabel. Ficava lá, lavava minhas roupas. Entendeu? Tinha uma casinha pra gente poder ficar lá. Foi lá que eu aprendi a lavar roupa na mão. Entendeu? Eu não trazia a roupa pra minha mãe lavar, não, filho. Não é legal, não. Não, eu falei, não, se eu sujei a roupa, eu vou lavar minha roupa e vou botar no varal pra secar também, entendeu? Então eu lavava lá mesmo, voltava no final de semana. E daí foi que eu comecei a parar um pouco de tocar, porque já não dava mais, tava ficando meio puxado pra mim. Mas daí eu trabalhei lá e quando o Abel e o Wilson falaram, não, vem pra cá, eu vou te oferecer, tipo, o Wilson falou assim, ó, você vai ficar um dia na semana, o Abel falou assim, ó, eu tenho um sábado pra você poder trabalhar, eu falei, então tá bom. Aí eu larguei lá em Santa Isabel, falei, vou ganhar menos talvez em Santa Branca, mas eu tô em Santa Branca, eu tenho mais tempo pra poder estudar e tudo mais. Foi daí que eu comecei a pegar mais pra... né, tentar um concurso, alguma coisa ali. Só que daí surgiu a oportunidade da saúde da família. Aí eu fiz um processo seletivo, passei e comecei a trabalhar. Depois de alguns meses veio o concurso público. Aí fui, passei, entrei também como dentista concursado. Fiquei, né, até concluir, depois entrou o outro prefeito, que daí cancelou naquela época o concurso, aqueles rolos lá que todo mundo aqui da cidade sabe. Mas, cara, o pessoal ficou... Acho que até hoje o pessoal fala, não, vamos rever os nossos direitos. Eu falei, meu, esquece, já passou, cara. Esquece daí, segue a vida, entendeu? O concurso já foi. Tem gente que acho que foi se remoendo ali até hoje, cara. Que fala que tem direito daquele concurso, tá? Meu, já foi, segue a vida. Mas assim, daí eu parei de trabalhar no posto de saúde e assim, agradeço muito porque o posto naquela época me deu uma boa visibilidade e eu sempre fui o pessoal que passava comigo sabe disso, cara. Eu nunca fui um dentista que, vamos dizer, você passou comigo lá no posto, você tem um canal pra fazer, mas lá no posto não faz. Ó, tá aqui o meu cartãozinho, vai lá no consultório do Wilson, lá no Abel, que eu faço pra você. Nunca fiz isso. Por quê? Eu falava assim, ó, você precisa fazer um canal. Aí a pessoa fala assim, ah, mas você faz? Ah, não, aí eu faço. Mas eu nunca dei a deixa, ó, vai lá. E, cara, eu já passei com um médico em rede pública que já fez isso comigo. Ó, toma meu cartão, vai lá no meu consultório. Isso, né? Isso não pode, cara. Isso é antiético. Então, assim, eu nunca precisei, entendeu? Aliciar o paciente, aproveitar daquela oportunidade para poder abraçar ele. Mas, assim, me facilitou muito passar em posto, tudo mais, trabalhar no posto, para que depois eu tinha uma clientela já quase formada quando eu montei o consultório. Aí montamos o consultório, então fui eu, doutor Fabiano, doutor Eduardo, tudo junto lá, e começamos a trabalhar, cara. E na época eu tinha saído do concurso, então eu fiquei meio apreensivo. E agora, cara? Será que vai dar tudo certo? E foi a partir dali, cara, ainda comprei o primeiro carrinho, cara. Foi do Elcinho lá, o Elcinho que era o, né? Tipo, era o Corsinha, que na época até a Laurinha tava pagando as parcelas, eu peguei e só continuei a pagar a parcela, cara. Então o Elcinho, o Elcinho... Né? Outro também. É outro também que tá na minha história. Ele tá até hoje também na minha história. Legal. Me ajuda muito também. Mas daí comprei o Corsinha, fui lá, terminei de pagar o financiamento e assim vai, né? Ah, eu vou falar um negócio aí, negócio de carro, cara. Vou falar. Eu gosto de falar negócio de carro. Vou falar negócio de carro aí. Fica atento aí, Cadê o negócio de carro? Atento, cadê o patrocínio da BMW pra nós? Na BMW não tá me pagando nada, só tiro meu dinheiro. Mas beleza. Aí, cara, na época eu andava a pé, cara. Não tinha condições. Então eu trabalhava no posto. Eu vinha trabalhar aqui, cara. No postinho aqui, né? Como é que chama aqui? Jogarante aqui? Do posto do João Garante. João Garante, Então vim trabalhar aqui. Então eu saí da casa da minha mãe lá, né? Da escolinha em Terezinha e vim andando aqui. Até que um dia encontro com uma amiga, né? Na rua, ali perto onde é o consultório hoje, exatamente em frente ao consultório.
Aí, tá, tudo bem. Então, eu falei, nossa, mas tá vindo? Eu falei, tô vindo lá do posto, tá vindo, né, tal, todos os dias que eu trabalho lá, tal. Eu falei, nossa, mas você vem a pé? Eu falei, venho. Eu falei, nossa, mas olha a cara, que eu tive que ver, cara. Nossa, mas você é dentista, não tem condição de comprar um carro. Eu falei, você vai ver, cara. Agora você vai ver. Vou passar por cima. Agora você vai ver, cara. Aí eu só queria esse detalhe, cara. E hoje, assim, sabe, eu falo assim, essa que falou isso daí pra mim, aí vive hoje do que o pai deixou. Graças a Deus, o pai dela foi meu paciente, entendeu? Amém, né? Amém. Mas, cara, vive do pai deixou. Então eu não vejo que ela construiu muita coisa, não. O meu carro foi eu que comprei, tá? Então ela não foi do pai que deixou, não. Legal, Rodolfo. E com o tempo, né, você se especializou, né, em várias áreas aí da odontologia, né? Como harmonização, facetas, implantes, ortodontia, né? Hoje, o que te mais realiza na prática odontológica? Então, tudo foi uma sequência, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar, clínico geral, tudo, então eu estava vendo como é que estava indo as coisas. Então, eu estava tendo paciente de ortodontia e encaminhava para outro. Eu falei, poxa, estou perdendo paciente, vamos fazer ortodontia. Fui lá, fiz ortodontia. Depois começou implante, bastante paciente procurando. Explica para nós aí o que é cada área dessa, que tem gente, de do repente, termo, que não... né? É só para... Eu conheço porque já passei por isso, mas a gente galera vai escutar, às vezes não vai... a galera, mas o que significa isso? Né? Só para Então, o que faz só para a galera ficar antenada? Daí na parte de orto, para mexer com o aparelho, né? Aparelho ortodôntico. E daí eu vi que tinha demanda para isso. Falei, pô, vou fazer um curso de orto. É o que eu gosto? Sabe quando você fica assim? Eu sempre fui da parte cirúrgica, né? Eu gostava da parte cirúrgica. Eu falei, não, mas a demanda tá me puxando para ortodontia, para mexer com o aparelho. Então eu vou fazer o aparelho. Aí fui e fiz o curso lá. Beleza. Depois de um tempo, eu comecei a puxar pro implante, que tava vendo que tava perdendo paciente de implante. Eu falei, então, agora é hora de eu fazer implante. Fiz também. Depois de um tempo, começou, a partir de 2016, esse negócio da leva de harmonização, tal, tudo, botox, bastante paciente vai, pô, mas você não faz botox? Eu falei, não faço. Mas eu fui vendo que eu também tava perdendo alguns casos por isso. Aí pronto, vamos fazer a harmonização. Só que daí eu comecei quase no ano da pandemia. E daí o curso cancelava, mudava a data, tudo. Daí eu acho que a gente foi começar a fazer o curso, acho que a partir de 2020, comecinho de 2021. Que é onde eu fiz o primeiro curso lá, que era de bichectomia, né? Bichectomia, vamos explicar, né? Para tirar a gordurinha da bochecha. E nesse mesmo curso eu também fiz o de lipoaspiração, para tirar a gordura daqui de baixo. Então, assim, eu já comecei já com 2 cursos que já me atraíram, porque era mais parte cirúrgica, né? Fiz, legal, e depois eu fui fazer a harmonização, vamos dizer assim, mais geral, né? E foi logo depois, uns meses depois. E, cara, eu achei que, né, um negócio legal. A gente fala assim, é por questão financeira? Pô, também é questão financeira, porque é um negócio que, assim, tem um valor agregado maior por ser estético, entendeu? Aí você fala, mas hoje você gosta mais de harmonização? Fala, cara, eu gosto de tratar paciente, seja ele do que for. Legal. Entendeu? Então, se ele vier ali com uma necessidade X, eu vou tratar e vou dar o meu melhor para poder fazer aquele determinado caso. Se ele vier realmente para harmonização, vamos para harmonização, vamos fazer, entendeu? Então, é lógico, o que acontece? Por que muitos acabam me procurando para harmonização e às vezes para faceta, né? Que faceta eu também comecei a partir já de 2021. Por quê? Porque o que eu posto mais no Instagram é sobre isso. Eu não fico postando as casos de ortodontia. Eu postei bem no começo. Entendeu? Um caso dos meninos que eu terminava, que era tipo caso muito rápido. Eu falei, às vezes aqui eu terminei bem rápido o caso e tal, né? Então acho que tem uns reels ali que eu fiz ali, mas tá lá pra baixo, lá, tá bem antigo. E então, assim, eu, nesse caso, tá falando da... Não, o que você mais gosta? O que eu mais gosto ali, né? Então, do que eu mais gosto ali no caso é isso, porque eu acabo postando mais coisas em relação dessas áreas. Em detrimento nisso, o paciente me procura mais por causa daquilo. E daí, o que a gente escuta aqui em Santa Branca, né? Santa Branca cidade pequena, sabe como é que é, né? O Rodolfo não mexe mais com dente. Entendeu? Então agora ficou isso. Não, mas aí você que está assistindo a gente, a pergunta é, Rodolfo, você ainda mexe com dente ainda? Mexe com dente ainda. É um dentista que mexe com dente? A faceta ainda vai no dente, Ufa, cara. A faceta ainda vai no dente. Então, para quem, falando de faceta, né? Eu trabalho com facetas de resina. Dá para fazer faceta de porcelana? Dá, mas não é o meu foco. Então eu gosto de fazer faceta de resina. Que eu falo que é um trabalho bem artesanal. Um trabalho que você faz ali na mão. Eu não contrato protético. A gente marca ali aquele determinado horário, umas 4 horas de poder fazer. E eu gosto sempre de conscientizar o paciente. Olha, vamos fazer o de cima e de baixo. Porque não adianta você começar a arrumar o de cima, ficar mais branquinho de cima. E o de baixo vai deixar amareladão.
Então a gente conseguiu. Só que assim, 90% quer fazer o de cima e de baixo, porque tem essa consciência. Alguns 10, 5%, não, só quero fazer o de cima. Tudo bem, vou respeitar. Mas como foi essa semana, o rapaz fez o de cima, na hora que ele levantou, ele falou, nossa, agora marcar pra fazer o de baixo. Falei, então, só que agora ele vai pagar mais caro, né? Porque quando eu vou fazer só uma marcada, eu não divido o valor pela metade. Eu cobro um pouco mais caro, porque tá usando meu tempo clínico e tudo mais ali. Então, daí agora vai ter que pagar um pouco mais caro para poder fazer o de baixo. Mas assim, eu sempre conscientizo também no cara e como eu peguei e falei assim, então assim, o que vocês veem na internet, porque graças a Deus eu tenho uma boa visibilidade na internet, tá? E eu foco também para isso. Uma coisa que o Ale falou para mim há anos atrás, tá, cara? Então, para deixar registrado aí, lembra que você falou um negócio pra mim? Rodolfo, você precisa falar mais. Eu não tenho isso daí, cara. Eu acho que falar, para mim, é meio difícil. Eu já tentei até colocar aqueles... Como é que chama? Teleprompt. Coloquei. Só que, fica muito automatizado. Por mais que você queira dar mesclar um pouquinho a voz, tonalidade subir um pouquinho, deixar, tá? Mas não, sabe? Aí daí, de vez em quando dá uns 5 minutos em mim, tô lá lavando o carro, vou fazer um videozinho aqui, pá. Aí eu vou lá e faço, eu falo alguma coisinha. Mas eu não tenho esse costume de ficar falando. Mas eu tenho que fazer, tá, Ali? Treina. Ó, não vamos esquecer disso, vou fazer. Ele vai falar de várias coisas que eu falei pra ele. Não fala, não. Eu lembro dessa época aqui que a gente ia bastante no seu consultório lá. E aí você tinha falado dessa questão do curso de harmonização, que marcava, não tinha e tal. Aí, de repente, o Rodolfo resolveu ir para os Estados Unidos. Tem esse detalhe também. O Rodolfo chegou assim num dia, olha, não vou poder atender isso aqui, porque eu vou para Harvard, não sei o quê. Eu falei, o Rodolfo tá ficando louco, né, meu? Vai para Harvard agora, com essa idade, né, meu? Falei, não, vou fazer um curso. Me conta aqui que foi essa história desse curso em Harvard, Rodolfo, de Santa Branca para o Mundo. É igual o podcast nosso. Exatamente, de Santa Branca para o Mundo. Diga aí, como é que foi lá? Na época, quando eu fiz o... E temos fotos dessa época lá, o Rodolfo lá na frente de Harvard, com a galera de Harvard. Tem várias fotos bacanas. Até a americana, lá uma hora que a gente tava lá, ela pegou e falou assim, vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês são o quê no Brasil? Porque tá todo mundo tirando foto aqui em frente da universidade. Não posso contar. Aí contei lá pra ela, expliquei. Mas daí, isso foi em 2022. Então, 2022. Em 2021, no segundo curso que eu fiz, professor Eros, tá? Eros, um abraço pra você aí. Professor Eros, nossa, cara, eu tenho ele de coração. Ele, o Matheus também, cara, são pessoas fantásticas pra mim aí que me orientam, acho que até hoje, tá? E sempre estão lembrando de mim. O Eros sempre, Rodolfo, vai ter um tal, vem aqui. Então, o Eros foi o que ficou comigo na parte prática, num curso lá. E a gente conversou muito, cara. A gente tinha muita coisa em comum também, né? Eu chamo de senhor, tal, não sei o que lá. Mas ele tem quase minha idade, cara. Mas é um respeito por ter sido meu professor. E na época ele já tinha feito também, né? Um evento lá em Harvard, lá, ele, o Matheus. E tinha começando um curso, uma especialização de harmonização na época. Aí eu falei pra ele, Eros, o que você acha, cara? Faço a especialização ou faço lá, lá em Harvard? O que você me orienta? Falei, Rodolfo, lá são 3 dias, mas acho que o que você vai ter, tanto de aprendizado, que vai ser mais seleto também ali, vão ser coisas que vai ser só para aquele evento. E também assim, você tá indo lá, você vai ganhar um diploma de lá, né, cara? Vai vir com o seu nome lá, entendeu? Acho que te dá um prestígio ali legal. E o curso o valor que eu ia gastar para 2 anos de especialização, eu ia gastar em 3 dias lá, com a viagem e tudo. Sim. Falei, cara, mas se ele falou que é para fazer, eu vou fazer. Aí foi isso, cara, não tinha dinheiro não ali. Não tinha dinheiro não. Aí o que eu fiz, mano? Que negócio. Até hoje ainda voltei a trabalhar, mas depois eu te conto esse detalhe. Mas falei, vou trabalhar na hora do almoço, não vou comer, como o horário que der. Então eu falava pra tia Laura, né? Tia Laura, abraço pra você, tia Laura. Tá, saudade. O Ale também tá falando disso aqui, tá, tia? Tia Laura é apaixonante. Tá falando que 7 anos lá comigo. Tio Phil canta bem, mas a tia Laura é gente boa. Então a tia Laura ficou comigo 7 anos, ela sabe o que eu tô falando, confirma o que eu tô falando. Então eu falei pra tia, não vou atender na hora do almoço, tem que juntar o dinheiro pra poder pagar, não tem jeito. E eu quero fazer. A gente fala, né, cara? Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, cara. Dá um jeito. E comecei a marcar paciente, cara, na hora do almoço. Só que daí, eu saía às 7 horas da noite, né? Eu nunca saí às 7 horas da noite.
Mas marcava o último às 6h30. Então eu falava, tia, então depois das 7 você marca mais um aí pra poder fazer. Entendeu? Pra tentar juntar mais um pouco do valor aí. E é que nem eu falo, né? Falei de agradecer os outros, que sempre teve ajuda. O Milton, que é o que organizava todo o evento lá em Harvard, ele pegou e parcelou pra mim. Nunca me viu na vida, cara. Só falei com ele por WhatsApp. Ele falou, Rodolfo, faz o seguinte, cara, você me dá uma entrada de X, depois você vai me dando tanto por mês. Falei, tá, mas vai dar o boleto? Não, você faz o Pix. Falei, tá bom. Só que daí assim, eu tinha que concluir esse pagamento, acho que 1 mês ou 2 meses antes do curso lá. Aí fui, terminei de pagar, graças a Deus. Mas eu tinha que fazer esse dinheirinho, cara. Entendeu? E outra, não era só o dinheiro que eu tinha que pagar da parcela, o dinheiro da entrada. Era o dinheiro da passagem, era o dinheiro da estadia, é o quanto eu ia acabar comendo. Tanto que, assim, meu planejamento pra lá, quando eu ia, eu falei pra Roberto, não dá pra você ir, porque vai ficar uma despesa maior. Então eu vou sozinho, né? E eu queria fazer um planejamento, já tô indo pra Boston, né? Então vou lá em Boston, faço o curso, depois eu desço pra Nova York, fico uns 2 dias em Nova York pra conhecer, e depois desço pra Washington ainda. Eu falei, não, cara, vou ter dinheiro pra isso, não, deixa quieto, cara. Deixa pra próxima, Deixa pra próxima, então eu vou lá focado em, né, fazer lá, aprender e volto embora, tá tudo certo. E graças a Deus, eu assim, acabei não indo sozinho, né? Um amigo meu de Jacareí lá nos 45 do segundo tempo, acabou juntando dinheiro, falou com o Milton fez um desconto pra ele, porque eu ainda até dei uma deixa pra ele, falou, Thiago, lá no grupo lá do pessoal que vai, muita gente não conseguiu visto. Entendeu? Chegou em cima da hora, não aprovou o visto. Caramba. Teve gente que perdeu parente, também agora não vai conseguir ir. Falou, ó, dá uma cantada lá no Milton lá, acho que, né? Porque o que acontece? É vaga perdida. Ele precisa preencher. E na época, cara, ele pagou um valor, cara, que a Roberta ficou louca da vida. Porque pagou muito barato. Entendeu? Mas era aquela vaga que eu, tipo, ou o Milton aceita o que ele tem, entendeu? Ou perdeu a vaga. Não dava pra contar com essa sorte, né, pra fazer isso. Mas assim, o que ele economizou, o problema foi que ele teve que gastar mais depois na passagem, né? Porque ficou a passagem de última hora. Então acabou que ele gastou a mesma coisa que eu, entendeu? Em cima ali. Mas ele foi junto comigo lá. Então o Thiago foi, me acompanhou lá tudo. Eu ainda tive a oportunidade de dar uma passadinha em Nova York. Fui um dia inteiro, não deixei quieto não. Tava em Boston, a gente foi de carro até lá, então fui em Nova York ali tudo. Quero voltar em Nova York, quero levar minha esposa e minha filha pra poder conhecer também. Mas Washington fica para uma próxima. Mas assim, eu fui lá, assim, cheguei no sábado, domingo a gente foi para Nova York, segunda e terça eu tirei para conhecer um pouquinho de Boston ali, acabou que foi muito rápido, segunda e terça. Tanto que na terça-feira à noite teve um encontro que o pessoal que ia fazer lá no lugar lá. E na quarta-feira começou. Então foi quarta, quinta e sexta. Aí quando acabou, no sábado de manhã, falei, beleza, vamos aproveitar o final de semana. Não, sábado de manhã já peguei e vim embora. Entendeu? Vim embora, cheguei domingo aqui. Então, ou seja, eu não fui lá para poder passear. Fui lá só para poder realmente fazer e trazer, né, um diplominha para cá, né, com o nome lá de Harvard mais lá, né? Conhecimento, né? E para esfregar no meio. Agora eu vou falar mesmo. Porra, Registro, eu vou falar. Põe na tela. Agora eu falo aí para você aí que falar, porque eu tenho diploma da USP, não sei o que, eu tenho diploma de Harvard. Você chupa agora também. Tá vendo como é que é? Esse Santa Branquense vou te falar, viu? Tá Nunca louco. faz, quando faz fica assim, né? Não, mas não sabe o que eu tinha que escutar, cara? Isso eu falo porque já escutei já mesmo. Eu falo assim, nossa, mas fulano de tal, olha só, cara, como é que é o nível de algumas pessoas. Eu acho que você não julga um profissional pelo lugar ou a faculdade de onde ele fez. Exatamente. Você não julgue, porque eu não vou entrar em outros fatores, a gente faz outro podcast outro dia, tá? Mas, assim, o profissional pode ser um excelente profissional, melhor do que muitos que se formaram em outros tipos de faculdade de nome, tá? Porque o que depende é dele. O que depende é da pessoa. Então, já escutei a pessoa falar assim, e ó, a pessoa bem próxima, cara. Fala assim, não, se eu chego no médico e olho o diploma dele na parede e eu vi que ele não se formou em uma universidade federal, eu nem dou trela porque ele fala. Cara, você vai julgar o cara por uma pilha de diploma que tá na parede? Você entendeu? Então vai dar. Se um diploma vale pra algumas pessoas, então eu tenho um aqui, pronto. Só que eu nem coloquei na parede, tá? Tá na gaveta de casa. Então, cara, eu não preciso... Sabe, eu tenho, né, meus dados, coloquei tudo lá no Instagram, tudo de Harvard, tenho um negocinho lá, tudo lá. Mas, cara, não precisa ficar me esbanjando lá, cara. O que importa é o conhecimento. Não. Assim, a partir do momento que você precisa ser um bom profissional e pra provar que você é bom, você precisa de um papel, pô. Desculpa, cara. Isso é uma bosta. Rodolfo,
Corta aí depois, tá? Edita. Vamos cortar. Muita gente não sabia, né, que você foi músico, começou na música, né, como profissional, além de um dentista, né? E hoje você ainda atua, né, tocando nas igrejas da região. Qual que foi o papel da música na sua vida e principalmente na sua vida profissional? Cara, eu acho que se não for... Olha, a gente pensaria em outra alternativa. Mas quando eu comecei realmente a tocar, vamos falar assim, por dinheiro, né? A gente tocava pela brincadeira, tudo, né? Mas quando eu comecei a tocar por dinheiro mesmo ali, a música realmente foi importante como trabalho. Sim. E quando eu era adolescente, Ricardo Cabral, você tem que escutar o podcast, tá? Marca o Ricardo Cabral aí. O Ricardo é um cara que também logo tá na nossa lista. Tá na lista, Ricardo. O Ricardo é contemporâneo nosso, a gente estudou na mesma sala, a gente se formou junto, tá? O Ricardo, se ele não vier, a bronca é grande. Não sei se o Ricardo vai lembrar, né? Porque faz bom tempo, né? Não entregando a minha idade aí. Mas na época eu era bem novo e uma vez eu peguei e falei, Ricardo, cara, qualquer coisa eu venho trabalhar aqui na academia aqui só pra aprender, não precisa nem me pagar. Sabe quando você quer só ter um serviço pra poder aprender alguma coisa? Sim. E eu era novo, cara, não lembro quantos anos eu tinha. Não sei se eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, não sei. Mas o que eu queria, cara, era trabalhar. Só queria aprender alguma coisa. Não era dinheiro, cara. Eu acho que assim, nunca foi dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu sempre falo. Inclusive, isso até eu falo com o Eros, lá, que é meu professor, a cabeça dele realmente é isso. Tipo, dinheiro é consequência do que você faz. Então, você fez um trabalho bem feito, você vai ser recompensado por aquilo. E não buscar o dinheiro em primeiro, cara. Dinheiro é só consequência do seu trabalho. É só isso, cara. E aí, na época, eu falei pra ele, cara, deixa eu te ajudar. Não dava, cara. Eu entendo o lado dele. Não dava pra poder colocar alguém lá pra poder, né, do nada ficar aprendendo. Mas assim, desde o começo eu já queria fazer alguma coisa. E quando a música se encaixou um pouco ali como trabalho ali pra mim, e não me atrapalhava na faculdade, só me atrapalhava na segunda-feira de manhã na hora de odontopediatria, cara. Porque quando eu tocava domingo à noite e às vezes dependendo do lugar ficava até um pouco mais tarde, cara, eu chegava, eu sentava na primeira carteira lá e, cara, sabe quando você virava meio que Chico Xavier? Entendeu? Você botava a mão aqui, cara, a caneta escrevendo sozinho assim também, cara. Aí, na hora que eu olhava, cara, aqui, eu falei, o que eu tô escrevendo, cara? Então, na segunda-feira de manhã, às vezes era uma baqueada. Uma vez um professor lá da odontopediatria pegou e falou assim, pô, menino, qual é toda aula? Você dorme aqui na minha frente ainda? Nossa. Então eu falei, professor, desculpa que eu trabalho à noite, né, tal, tudo. Eu falei, mas o que você é? Você é guarda noturno? Eu falei, não, sou músico. Aí ele falou, então você tá bem. Eu falei, que bem, eu sou músico, cara. De quando músico no Brasil. Músico no Brasil, cara. Ainda mais músico de bar, de casamento, exatamente. Não tem jeito, não. Mas, cara, era só segunda-feira que dava uma baqueada ali. Daí depois já me recompunha. E também foi uma época que é assim, cara. Quando eu namorava a Roberta, comecei ela a namorar, eu tava no terceiro ano da faculdade. Então eu tava começando a tocar ali e tudo, né? Mas teve uma que, nossa, me ajudou muito lá, porque eu ficava mais na casa dela dormindo lá do que eu dormia na casa da minha mãe. Porque, como eu já tava em Jacareí e meu amigo morava perto da casa dela, então eu fazia isso. Eu tocava na noite, chegava de madrugada ali, quase madrugada, durante a semana era mais tranquilo. Mas chegava, dormia, outro dia de manhã meu amigo passava, pegava ele e ia pra faculdade. Então me ajudou, cara. Porque senão, imagina se tivesse que voltar pra Santa Branca, pra depois ir, cara. Então ficaria meio puxado. Então foi uma época que, cara, Dona Ivone, minha sogrinha lá, me aturou um bom tempo lá, dormindo lá, cara. Mais um apoio. Mais um da lista de apoio. Me ajudou muito lá, porque acho que se não fosse, ia dormir aonde, entendeu? Então é complicado. Mas, voltando a falar, então a música, no caso, desde aquela época. E hoje, eu continuo tocando, toco aqui em Santa Branca no segundo domingo do mês, mas é lógico, tudo informal, né? Informal que eu digo assim, eu toco na igreja, mas não toco também por fora. Eu toco por fora, na banda do Souza, do despachante lá em Jacareí, mas eu falo que eu sou o caçula da banda. Sou o caçula, todo mundo lá um pouco mais velho do que eu. O Souza dos carros? O Souza ali. Daí eu toco lá com eles lá e assim, é a única coisa que eu faço meio que por fora. Mas eu não toco mais em outra banda, vamos falar de rock e tudo mais, já foi a minha época lá então agora. Agora eu toco só lá. Canta em karaokê da família. Só karaokê, tem que marcar um karaokê, né? Tem que ter. Ele canta bem, canta sertanejo, modão lá. O pessoal fala que ele canta bem lá quando vai lá. Legal. E além dessa questão da música, que foi muito forte para você, que ajudou e tudo mais, você teve os outros empreendimentos também.
a loja, você até citou a questão da loja de suplemento e a loja online de instrumentos e tudo mais. O que isso te ajudou? O que você aprendeu com isso lá? Porque o Rodolfo é uma somatória de tudo isso aí. O que essa experiência nesses dois momentos lá, da loja de suplementos e da loja de instrumentos lá, te possibilitou hoje de aprendizado? Eu falo assim, sabe aquele que até você me indicou uma vez lá no Instagram, é o Wender, né? O Wender, ele fala uma coisa assim de quem joga videogame. Não, você joga videogame, você é criança, tal, não sei o que lá. Só que assim, eu acho que tudo depende do que você quer extrair do determinado momento. E eu falo que jogar videogame é um exemplo que eu jogava bastante antigamente, mas hoje, raramente, o videogame tá lá, às vezes eu brinco com a pérola ali e tudo, mas não tem tempo pra jogar mais. Não, acho que o tempo que eu tento assistir 2 minutos da série, que nem tal, lançou o primeiro episódio do The Last of Us, eu assisti os 2 primeiros minutos, depois eu já dormi já. Não aguento, cara, entendeu? Então, mas o que você tira de proveito disso? Eu acho que jogar videogame é um negócio que, por exemplo, você tentou de um jeito, não deu certo. Perdeu sua vida. Aí você vai de novo, tenta de novo. Não deu certo, vai, você tenta de novo. Às vezes minha filha se irrita que ela tá jogando, pô, é pequena, ainda não pegou as mães ainda, entendeu? E ela se irrita, porque ela... Ah, pai, eu não consigo, e tal, não sei o que, estressadinho que nem eu, sabe? Yeah. Aí joga o controle, bate o controle, como se fosse resolver, entendeu? Mas isso daí são características, né? Já vem impregnada ali, né? Mas eu acho que você tem que tirar proveito. Então o videogame me ensinou o quê? Que se eu tentei e não deu certo, eu vou tentar de novo até fazer o negócio dar certo. E se eu quero realmente aquilo. É lógico que assim, tem coisa, cara, que você vai tentando, você fala, pô, cara, isso aqui não é pra mim. Realmente não é. Eu já tentei, 5 anos da minha vida, o que eu tive de prejuízo foi maior do que o que eu tive de benefício ali. Então, eu tenho que acordar pra vida e falar que não dá. Então, eu falo ainda mais questão de mexer com parte de investimentos, eu também já tentei também. Eu sou bom brilzinho ali, entendeu? Tentei muita coisa já. Mas... assim, da parte de loja, a gente foi bastante, só que assim, a gente não estava dando conta conciliar a loja de suplemento, eu trabalhando como dentista e ainda mexer com venda online. E, cara, dava o meu jeito, cara, entendeu? De postar às vezes no correio quando vendia e tudo mais, mas era complicado. Até que chegou uma época que eu falei, vamos, né, parar um pouco, vamos focar tanto nisso, vamos manter a loja de suplemento. Então eu fui levando a loja de instrumento até um ponto que dava, mas na hora que eu comecei a ver que outra coisa estava melhor, eu fui para outra coisa melhor. Então o suplemento foi uma época muito boa. Começou a cair a venda de suplemento, cara, quando foi uma época de crise econômica que deu, acho que não sei se foi 2015, se eu não me engano, né? 2015, 2016? Sim, teve uma. Por aí, né? E você via que o pessoal, em vez de gastar com suplemento, que era uma coisa mais supérflua, vou gastar com outras coisas. Então caiu um pouco a venda naquela época, entendeu? E a gente tinha 2 lojas, tinha a loja em Jacareí e tinha a loja em São José. Então a gente tentava, cara, ia fazer parceria ali e tudo. Então não foi por falta de tentativas. Tentamos várias vezes. Mas eu fui levando até minha filha nascer. Quando a minha filha nasceu, aí eu sempre, a gente brincava no posto de saúde, né? Eu falei, nossa, né, a gente não tem convênio, né? Aí o pessoal do posto falou, não, a gente tem convênio, Rodolfo. Eu falei, como assim tem convênio médico? Eu falei, a gente tem convênio com o SUS, entendeu? Mas tudo bem, né? Então eu nunca tive convênio médico. E a minha filha, cara, não ia deixar ela e nem minha esposa sem o convênio. Então eu pagava o convênio da Sul América, minha esposa já tinha por causa da fábrica, eu pagava ali, né? E o convênio começou a subir, né? Em 2018 ali tudo já aumentou a parcela, daí eu cheguei pros meus sócios e falei, gente, pra mim não tá dando. Não tô nem ficando já no 0 a 0. Tô começando a tirar realmente mais dinheiro aqui do meu bolso para poder tentar sustentar aqui. Então pra mim não tá sendo viável. Conversei com eles numa boa, eles continuaram o negócio e eu saí ali também da loja. Daí eu acabei ficando focado só, né, como dentista ali mesmo. Mas é isso que eu falei pra você. Eu acho que eu tentei, tem coisa que eu errei, e se eu errei, eu tentei fazer de outro jeito, tentei fazer dar certo. Agora, assim, como a gente tava falando agora há pouco, né? É fácil a gente olhar o cara e falar, o cara viaja pra fora, entendeu? Já fui já pros Estados Unidos outras vezes, já. Cara, eu adoro viajar. Levei minha filha pra Disney ano passado, que eu falei assim, eu queria muito que ela visse as orcas, cara. Que uma vez, eu falei assim, se essas benditas dessas orcas aqui morrerem, não vai ter mais. Porque não vai. Ou procria aqui, eu já era. E eu queria que ela fosse pra poder ver aquilo dali. E eu consegui levar ela, né? Eu e minha esposa juntamos grana lá e fomos. E ano passado a gente foi. Então, cara, eu gosto de viajar, gosto ali de curtir ali tudo. Mas é fácil ver assim, né? O cara viaja para os Estados Unidos quase todo ano, entendeu? Mas
ando com um bom carro, tudo, tenho casa ali, Bom, mas cara, ninguém sabe o perrengue que eu já passei ali, entendeu? Aquele velho ditado, né? Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Mas né? não vem nem um pouco, mano. Entendeu? Não, mas eu não quero ver pinga, não. Sendo tombo, não. Eu quero ver só as pingas só. Daí é fácil. Legal. Rodolfo, em 2024 você foi eleito o melhor da sua área aqui em Santa Branca, né? Como que você recebeu esse reconhecimento, né? E enquanto profissional e cidadão aqui de Santa Branca? Eu falo assim que eu me vejo, né, cara? Às vezes o jeito que a gente se vê não é como as pessoas veem, né? Posso até me ver de forma diferente. Mas eu falo assim, nossa, cara, é um Zé Ninguém. Santa Branca aqui, Zé Ninguém. Tipo, ninguém conhecia quem que era Rodolfo e tudo mais, né? E acho que depois de um tempo, tanto por trabalhar como dentista, né? E trabalhar também ajudar na igreja, tudo mais, que eu sempre ajudei, desde a época que fazia, no caso, colegial, tudo, então sempre estava por ali. Aí eu comecei já a dar uma parecida a mais, entendeu? E o reconhecimento, vamos falar assim, por que você está falando isso como profissional? Porque assim, cara, eu construí, no caso, uma carreira, atualmente agora são 18 anos que eu trabalho, e são 18 anos que eu trabalho em Santa Branca, fora que eu atendo em São José, tudo mais, já fui atender em São Paulo, mas, cara, que eu atendo aqui em Santa Branca são 18 anos atuando, tá? Não penso em sair daqui, não penso em comprar o local que eu estou lá, mas em sair daqui de Santa Branca não é uma possibilidade. Inclusive, já escutei paciente falando, mas não sai daqui. Eu falei, não vou sair daqui. Eu não vou largar daqui, entendeu? Enquanto tudo me permitir, eu tô aqui em Santa Branca mesmo. Mas é legal que fizeram essa enquete, né? Fizeram na internet da empresa, acho que era Pontual, né? Se eu não me engano lá. E daí, assim, lógico, que eu também, como tenho um pouquinho de seguidor lá, né? Mandei pros amigos, eu falei, gente, vota aí, cara, me ajuda aí, entendeu? E eu sei que todo mundo que tem seguidor daqui também fez isso daí. E, cara, me ajudou muito, cara. Então, realmente fui eleito lá, tudo lá, e foi de prestígio, porque daí você começa a ver como as pessoas te veem. Sim. Entendeu? Então, agradeço, entendeu? Pelo reconhecimento. E é mais legal, cara, que uma vez veio uns amigos meus de São José, e eles entraram aqui na cidade e ficaram perdidos, não sabiam onde eu morava. Acho que o Waze naquela época não pegava direito e tudo mais. Aí perguntaram no posto, falei, cara, eu preciso ir na rua tal, tal. Daí ele falou, mas eu não sei onde você tá explicando. Onde você quer ir? Eu falei, é um amigo meu, vou lá no Rodolfo. O Rodolfo. Ele mora ali, ó, tal. Entendeu? O dentista? Tá, não sei onde ele mora, aqui, ó, vai ali. Então é legal, assim, cidade pequena tem isso daí. E eu acho que se fosse numa época que eu não era dentista, ninguém nem sabia quem que é Rodolfo, entendeu? Rodolfo, não sei, cara. Tem o Rodolfo que toca guitarra aqui, entendeu? Tem o Rodolfo lá. É verdade, o Rodolfo que toca? Ele mora ali. Então, mas assim, agradeço mesmo ali do pessoal que votou em mim. Reconhecimento todo ali de 2024 aí. E é isso aí, cara. É um reconhecimento que eu digo assim, como forma de agradecer, eu me dedico aqui, não quero sair daqui, entendeu? Então, eu acho assim, eu tenho muita gente que vem de fora para poder tratar hoje comigo. Como eu atendo, vamos falar aqui da região aqui em São José, a pessoa fala, mas você mora em Jacareí, mas não atende Jacareí? Não atendo Jacareí. Eu dou a opção para o jacareense passar comigo em São José ou vir para Santa Branca. Mas em Jacareí eu não vou pegar o do consultório. Cara, eu mal tô dando conta daqui, cara. Sim. Daqui, no caso de São José, eu ia pegar mais um dia em São José, mas eu falei assim, se eu pegar mais um dia em São José, eu tenho paciente para colocar. Só que se eu pegar mais um dia lá, aí eu vou deixar um dia em defasagem aqui. Cara, não dá. A nossa semana tem 7 dias só, né? Tem 7, cara. Descansar, né? Tem que descansar. O dia só tem 24 horas. Eu queria que viesse umas 30 pelo menos aí. Só pra dormir um pouquinho mais, não dá. Agora uma questão um pouquinho mais assim do Rodolfo que falou que ainda mexe com dente ainda, tá? Como é que você vê hoje a questão da saúde bucal na cidade? Aí pensando como saúde pública daí, como é que você enxerga isso? Que você deve pegar casos mais variados possíveis. E o que você acha, né? O que ainda precisa melhorar na sua visão aqui em Santa Branca com relação à saúde bucal? Se você tem visto isso dos outros colegas e tudo mais, conta o que você acha desse cenário da saúde bucal aqui em Santa Branca. Eu não vou falar assim de forma... Santa Branca tem um índice tal, muito alto. Não vou falar nada disso. Eu vou falar assim de percepção do que eu percebia tanto aqui em rede pública, que eu já trabalhei há 300 anos atrás ali, o que eu acompanho talvez no consultório, e pelo que eu sei da condição da cidade. Eu acho assim, percepção, tá? A parte de odontologia aqui, eu não sei atualmente quantos dentistas estão trabalhando em rede pública aqui, mas o pessoal que precisa
de assistência da parte pública, eu sei que é, sim, até hoje uma demanda muito grande. Porque na época que eu já trabalhava aqui, cara, a lista é enorme. Daí ficava esse negócio de agendar. Eu acho que realmente você tem que ter um horário que você tem que se agendar ali, no caso, mesmo sendo em serviço público. Você não pode chegar e quero passar agora. O dentista, ele tem o horário dele que ele tem que trabalhar. Sim. Entendeu? Só que assim, eu ainda sei, por pessoas que ainda me falam, né, que trabalham, né, na rede pública ali, que é uma lista muito grande, demanda muito. Então, acho que aqui em Santa Branca, assim, não posso falar assim, vocês precisam colocar mais dentistas para trabalhar na rede pública. Porque o povo daqui precisa, cara. Entendeu? Precisa ali mesmo. E a gente fala assim, a zona rural daqui é uma zona grande, entendeu? O pessoal vem de lá para poder passar aqui. Na época que eu trabalhava aqui, cara, tinha gente que chegava às 7 horas da manhã para poder tentar uma vaga já aqui. E a gente fazia, tem um X paciente marcado, só que você vê que o pessoal chegou ali e precisava tratar. Aí você vai falar, não, cara, só porque eu tenho um paciente agendado? Então eu não sei qual estratégia que seria melhor, assim, vou contratar um dentista só de emergência, mas deixar a pessoa ali. Tá, os outros dentistas que estão aqui, eles vão fazer o que quem está agendado, quem precisou agendar e tudo, mas esse outro aqui não vai agendar. Esse vai trabalhar só com os BO que aparecer aqui. Sim. Então, eu tô chegando nesse ponto também até para poder falar poder aquisitivo. Então tem pessoas, cara, que realmente, nem se for para Jacareí, vamos supor assim, tem várias clínicas, no caso, que cobram muito mais em conta, né? Mas nem aquele em conta ela tem condições, ou vai ter que se deslocar até Jacareí. Então ainda é difícil. Então eu acho que eu ainda faço um apelo, vamos falar, o prefeito aí, entendeu? Dá uma... o recado aí pro prefeito, hein? O recado, seu Adriano. Faz um corte aí agora, Claudemir, lá. Manda pro prefeito aí. Qual é o recado aí? Aumenta essa parte de saúde pública, da parte odontológica aqui, cara, porque o povo precisa, cara. Sim. O povo precisa, é o que eu noto. E eu sei que, assim, eu não tô falando errado, cara. Eu não tô... É aquele negócio, me prova que eu tô errado, que eu venho aqui e falo, me desculpa, eu tava errado no que eu falei. Sim. Entendeu? Mas me prova que eu tô errado, que a demanda lá é muito alta. A demanda é alta, cara. O pessoal precisa. E mesmo, acho que colocando mais a demanda vai continuar alta, entendeu? Então, acho que precisa para a cidade isso. O que eu tento fazer aqui? O que eu sempre tentei, desde quando eu comecei a trabalhar? Eu nunca tentei fazer preço de consultório popular. Tá? Eu falei, cara, eu não vou trabalhar aqui para extrair um dente a 10 conto, 5 conto, como tinha que trabalhar lá em Santa Isabel. Não vou fazer isso. Entendeu? Não dá. Entendeu? Pegar um paciente, não vou fazer um negócio desse. É um modelo de negócio que não funciona. Cara, não dá. Mas também não vou cobrar, porque lá no Jardim Aquários a restauração é R$300. Não vou cobrar, o povo daqui eu sei que não tem condições de pagar isso. Sim. Então eu tenho que fazer achar um determinado valor que eu tô sentindo que a pessoa tem que ir lá e tem condições de pagar. Coisa que vai me dar o lucro e que eu vou poder ajudar também de uma forma. Então, eu falo que é uma via do mão dupla. Você tá me pagando, eu tô pagando minhas contas e eu também tô ajudando ele no que ele precisa. Então, eu acho que desde o começo, desde quando eu comecei, a minha ideia em relação a valores sempre foi isso. Porque, nossa, mas você cobra... não põe o CRO, tira o CRO aí do meio, tá? O CRO não escuta isso daí, não. Mas assim, por que seu valor é mais em conta ali tudo? Eu falei, cara, porque aqui em Santa Branca eu tenho que fazer um valor mais em conta. É a realidade da cidade. Eu tô trabalhando de graça? Não tô trabalhando de graça não, cara. Eu tenho lucro. Opa, tenho lucro legal mesmo. Trabalho de graça eu não quero, não. Mas assim, eu tenho que fazer um valor acessível. Antigamente, quando eu comecei ali em São José, eu cobrava um outro valor em São José, eu cobrava um outro valor em Santa Branca. Mas, cara, eu não achei justo, cara. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou padronizar isso daqui. O valor que eu cobro em Santa Branca, eu vou cobrar em São José. E eu atendo ali no Jardim Aquários. Tranquilamente ali cobrar mais caro do que eu cobro aqui. Mas eu faço o mesmo valor que eu cobro aqui. Legal. Você entendeu? Então, ou seja, mantive os padrões. Porque às vezes a pessoa ligar e fala, pô, mas quanto que ele cobra ali no Botox? Cobra o X. Pô, mas aqui fica um X,5. Entendeu? Tá um pouco mais caro. Tá, então eu vou pra Santa Branca. Mas é chato, cara, porque tem gente que realmente só pode fazer São José. Às vezes até se ela pagasse um Uber para vir para cá, ia até compensar. Mas assim, padronizei os valores, então eu faço o valor justo, que eu não saio no prejuízo, eu tenho meu lucro, só que eu não tenho, tá? Vamos deixar claro aqui, eu não tenho lucro exorbitante que o pessoal quer ganhar por aí. Então, por que uns ainda acabam que criticam mesmo, cara, entendeu? Por que me criticam? Porque às vezes eu faço um valor que eu considero bom para mim, justo para mim, e os outros não, eles querem continuar naquele patamar mais alto, ganhando um lucro muito alto. E eu não quero seguir aquela linha. Então a gente fala, mas você trabalha em matéria de matéria. Você quer saber matéria? Vai lá e pega na minha gaveta que eu trabalho.
Sim. Pega o Botoxinho que eu trabalho lá. Pega a marca que eu trabalho lá. E dilui com galão de água. Não dilui no seu visual como tem não vai funcionar. E o pessoal tem resultado. É fácil. Eu pergunto pra quem tem resultado se o Botox não pegou. Sim. É simples. Eu não preciso diluir, não preciso disso, cara. Eu não preciso, juro pra você. Porque assim, como eu peguei e falei, você faz um serviço bem feito, você é bem pago por aquilo. Se eu fizer um serviço mal feito, a pessoa vai pegar mal, não vai voltar comigo ali e ainda vai repercutir meu nome, cara. Sim. Eu quero que repercuta meu nome de forma boa, cara. Você acha que eu quero que, tipo, vou fazer um negócio mal feito ali, a pessoa vai falar mal e ainda vai tirar ainda mais possíveis pacientes de mim? Não. O que eu tô fazendo é o contrário. Cobrei um preço justo, teve resultado e ela ainda vai falar para outra. Você entendeu? Então, cara, graças a Deus, que negócio. A agenda tá cheia. Tá Ótimo. Né? Rodolfo, vamos falar um pouquinho de família agora, né? Você é casado com a Roberta, né? Pai da Pérola. Como que você equilibra a sua rotina, né? Hoje, intensa, né? Nós vimos hoje nos stories saindo tarde Aquilo da foi noite. coincidência, viu, cara? Não fiz de propósito, não. É que eu saí meia-noite lá mesmo, viu? Como que você concilia, né, essa vida no trabalho com a família, né? E nós falamos anteriormente sobre exemplos, né? De pai, de mãe. E o que você busca ensinar para sua filha como exemplo? Eu sempre falo pra Pérola assim, ó, desculpa o pai estar chegando tarde, entendeu? E às vezes ela me pede atenção. A Roberta também é super compreensiva comigo, sabe? Acho que assim, quando a gente começou a casar, o que eu posso contar, entendeu? E às vezes no começo ela queria conversar, entendeu? Eu chegava em casa, me conta do seu dia. Eu falei, não quero contar do meu dia. Eu quero descansar, eu quero assistir o Simpson, eu quero botar na Fox e assistir meia hora de Simpson pra minha cabeça desligar. Eu não quero, entendeu? Então, até a gente acertar esses pontos, então hoje eu já não pergunto. Se às vezes acontece uma coisa, chego meio nervoso, que nem a semana passada, já deu uma surtada já, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu tô estressado. Dá uns estresse, cara. E desmarquei uns pacientes de tarde, acabei que... Acho que foi semana passada? Aí acabei que eu fui embora. Numa quarta-feira, fui pra casa, peguei a Pérola, fomos lá no McDonald's e tal, tudo. Legal. E depois fomos no cinema. Foi no McDonald's? Não, acho que a gente foi no cinema depois. Foi no cinema. E pra poder dar uma, sabe, a cabeça precisava dar uma desligada, cara. Sim. Eu precisava daquilo. Mas vou te dar um exemplo em relação à academia. Cara, eu vou na academia 3 vezes por semana. O meu objetivo são 3 vezes. Pra eu não deixar de ficar com a minha esposa e nem com a minha filha, que eu sei que elas querem atenção, né, e eu também quero a delas, então eu vou 5 horas da manhã. Então, quando eu boto aqui o storyzinho 4 horas da manhã, Rodolfo, cara, as duas estão dormindo, cara, entendeu? Eu também adoro esse horário. Ninguém vai reclamar, entendeu? Então eu vou ali na Smart, ali 5 horas da manhã, né? Vocês são contrassenso, cara. Não, eu ia à noite. Da manhã, cara. 5 horas. Vamos fazer uma enquete aqui no SBcast para ver quantas pessoas. Não, seu horário é horário de dormir. Vocês estão malucos. O Claudemir é dessa turma também. 5 horas da manhã tá lá, ele e a Priscila lá na academia, lá tirando foto no elevador. É verdade. Não, eu acho que Mas aí eu deixo o celular longe, né? Tocou o celular, tem que levantar pra desligar. Cara, eu tenho que ser assim, eu tenho que desligar e já ir. Aí eu vou lá, tomo 2 cápsulas de cafeína de 400 miligramas, já fico instalado. Aí pronto, aí vou treinar 5 horas ali. Mas eu preciso de 1 hora até. Tipo, não dá pra eu acordar 4h40 da manhã, entendeu? Eu tenho que acordar 4 horas, tomar e fazer efeito e ir lá treinar. Mas assim, é um horário que dá pra eu conciliar. Eu gosto de treinar. Eu não consigo treinar mais vezes por semana, entendeu? Me cansa, entendeu? E então 3 vezes para mim é o suficiente. E esse horário também já consegui me adequar. E também vou um dia às vezes eu vou terça e quinta, que eu vou 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E daí no sábado ou no domingo eu também faço um treino para poder fechar a minha semana ali. Mas assim, daí eu tenho tempo com elas. Você entendeu? Eu sei porque, cara, sabe que é doido, cara? Você tá meio saindo de casa, um dia que eu treinava à noite, né? À noite, assim, eu falo que eu tenho uns extremos, né? Ou eu vou muito cedo ou vou muito à noite, tipo 10 horas, 11 horas da noite. Né? Quantas vezes eu não saí meia-noite da academia, cara? Aí, pô, a Pérola vem, cara, e agarra minha perna. Não, papai, não sai daqui, fica comigo hoje. Puta, cara, tá uma dor, cara. Eu falei, não, mas papai volta, cara. Papai vai voltar, fica tranquilo, eu volto logo. 1 horinha só, filho, papai volta. Mas assim, eu tento conciliar, não quero deixar de dar atenção pra elas, porque as duas são meu apoio, entendeu? Eu falo, e eu sempre tive, né, essa Roberta sabe disso, não tô mentindo, sempre tive vontade de ser pai, cara. Sempre. Eu acho que era meu sonho ser pai. Então, a Roberta fala, mas eu
tem MBA, tem que fazer, tem que falar, pô, ainda deu uma apreensão, falei, pô, mas e aí? Quer que você já pague os meus 50 anos, pô? Entendeu? Falei, não, tem que brincar, né, tal. E daí veio, né? A pérola veio nisso daí, assim, foi a melhor coisa ali, sabe? Eu acho que quando você tem 3, né? Você também tem filho, Clamir? Tem 19 anos. 19. Então, acho que quando nasce um filho, nasce também uma outra pessoa. Sim, a gente muda, cara. A gente muda. A cabeça, eu falo assim, eu já não penso mais em mim. Eu penso no que vai ser bom para as duas. Então, o que vai ser, o que eu tenho que fazer aqui que vai ser bom para as duas. Eu venho como consequência, eu venho. Mas o que vai ser bom para elas também, entendeu? Legal. Também não, né? Eu coloco às vezes ali como foco, vai ser bom para ela, vai ser bom para mim. Então, a parte de família, no caso, eu acho assim, até hoje a gente tenta equilibrar, né? Que nem... Foi justo eu não vou nem falar ontem, né? Cheguei hoje, né? Cheguei hoje em casa 10:01 da manhã. 10:01, fui tomar banho, fui comer e tal, né? Na hora que eu fui ver, era 3 horas da manhã o horário que eu fui deitar. Pra acordar às 7, pra poder estar aqui com vocês, entendeu? Então, ou seja, é um negócio que eu gosto de fazer? Não gosto. Mas foi necessário, eu tinha paciente para atender. Inclusive, vou mandar um abraço para Carol, tá? A doutora Carol aí, que teve uma menininha agora aí. E, assim, como ela me ajudava muito para atender os outros pacientes, fazer o clínico, agora ela não tá lá. Então, como ela não tá, alguns sobram para eu ter que fazer, o caso, tudo mais. Então, ela fazia parte de restauração, me ajudava com ortodontia, fazia limpeza. Então, ia muito paciente ali para ela. Só que agora tá sobrando para mim também. E eu também já falei, né? Vou mandar um abraço pra Jéssica também, Jéssica. Aí você tem que escutar o podcast na íntegra, tá, Jéssica? A Jéssica trabalha lá. Marca a Jéssica aí, tá? É a nova tia Laura. A Jéssica, ó, agradeço a Jéssica também pela toda a paciência que ela tem lá, todo o esforço que ela tem. Porque eu sei que não é fácil lidar com gente. Aí o pessoal fala, pô, mas a Jéssica não responde. Eu falei, calma, gente. Na segunda-feira tem 100 e poucas mensagens no WhatsApp. A Jéssica tem que fazer as outras coisas do consultório. E ainda tem que te responder. Aí na quarta-feira já tem umas 80 já também. Só de mensagem. E ela tem que fazer tudo aquilo. Então, às vezes eu falo, porque às vezes o pessoal manda mensagem ou no meu WhatsApp ou manda no Instagram. Ô, a Jéssica não responde. Eu falo, gente, ela vai responder. Na pior das hipóteses, se passar 24 horas e não te responder, você me cobra aqui. Dificilmente alguém me cobra. Né? Difícil, às vezes pode passar que ela não conseguiu responder naquele dia, mas ela fica até tarde, às vezes ali, responde todo mundo ali. Então, Jéssica me ajuda demais. A Carol também, não tem que falar. Acho que todo mundo que trabalha comigo também. A Natália, cara. A Natália tá me ajudando muito, que assim, eu não faço, tô evitando de fazer parte de endo, de canal, né? Vamos falar canal, mas faço o pessoal entender. Então, mando para ela. Até minha mãe já fez canal também já com ela. Legal. Então, assim, eu tenho ali pessoas que estão ao meu redor ali que, é isso que eu falo pra você, todo mundo me ajuda. Eu não sou o cara que faz tudo sozinho. Eu tenho muita gente por trás, sabe? Me apoiando, me ajudando, me aturando, me aturando também. Mas é isso que eu falei pra você. Então, eu acho que nessa parte familiar, eu não quero pecar por ser ausente, mas pra gente conseguir ter o que a gente quer, falar, quero ter uma casa maior, né? Quero comprar meu Porsche. Não sei, né? Porsche é uma boa. Vamos comprar um Porsche aí, então não sei. É um bom carro, é um bom carro. É um bom carro. Quem sabe? Então, mas, cara, tem que trabalhar. Você tem um objetivo, quer conquistar, não tem jeito, irmão. Então... E ele trabalha com trabalho infantil também. Ele leva a filha para trabalhar de vez em quando. Ah, legal. Ela já tem a roupa de dentista. Ela tem... que legal. E ele não se envergonha disso, não, cara. Ele bota a filha para trabalhar e a filha avisa, já vai né? treinando lá nos dentinhos lá. Ele Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Tem que tomar cuidado com o CLT, essas coisas aí. Ela vai processar você qualquer dia pior desse. que tá registrado, né, cara? Ela fala, pai, vou pegar aquele vídeo lá que tá no Google Fotos. Vai ficar tem como até eternidade. mostrar. E para fechar, Rodolfo, a gente já tá encaminhando, que a gente vai conversando. Nem sei quanto tempo foi. Nem sei também, mas assim, para fechar, eu queria que você fizesse um olhar um pouquinho mais carinhoso. Qual o recado que você daria e nessa projeção que você fez desde o Rodolfo lá, pequenininho, o Rodolfo hoje, qual o recado você daria para aquele Rodolfo lá de 20 anos atrás? O que você poderia falar para ele hoje? E fizesse uma fala para a molecada que está aqui em Santa Branca hoje, que é o Rodolfo lá de antigamente, que hoje está circulando pela cidade, aqueles meninos todos lá. O que você poderia dizer para esse camarada, o Rodolfo lá, e para essa molecada de hoje? Sabe que uma vez eu pensei nisso daí também, né? A gente tem os lápis. Eu vou pensar, será que aquele Rodolfo lá de antigamente que pensava, que almejava alguma coisa, né? E às vezes eu nunca pensei alto. Tem gente que fala uma frase, né? Tipo, você tem que pensar,
que você quer uma Ferrari, pra você pelo menos conseguir, sei lá, chuta um carro aí, qualquer carro, sei lá, Corsa. Um Corsa. Você tem que chutar na Ferrari. Eu nunca fui de... é que eu falei brincando do Porsche, mas eu nunca... Se vier o Porsche, beleza. Mas eu nunca almejei isso daí. Se veio, foi por consequência. E quando lá atrás, eu falo assim, pô, se eu ganhasse R$2.000 por mês, cara, eu já tô feliz, cara. Uma vez eu brinquei com o João, pai da Fabiana, né? Ele falou, Rodolfo, quanto você acha que você quer ganhar por mês e quando você se formar? Eu falei, João, os 2.000, né, cara? Os R$2.000 aí. Eu falei, você é louco? R$2.000, cara? R$2.000, não paga o convênio que eu tenho que pagar aqui. Não, pelo amor de Deus, não dá pra viver com R$2.000, não. E eu, assim, inocente, né, cara? Pra mim, R$2.000 era muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, cara, entendeu? E então, aquele Rodolfo lá, eu só queria ter uma qualidade melhor de vida, oferecer uma qualidade melhor de vida para quem eu tivesse também. Mas assim, nunca foi com aquele negócio de, como é que fala? Com ganância demais. Entendeu? Mas assim, há a ganância boa e a ganância ruim. Eu falo que se você colocar uma ganância na sua vida que seja para um objetivo melhor, mas sem como é que fala? Prejudicar alguém, aquilo dali é saudável. E isso daí eu li uma vez, e inclusive eu colocava um alarme para mim, né? Mas esse alarme era escrito ganância. Mas a ganância boa, não a ganância de ruim, de querer passar por cima dos outros, seja eu conseguir as coisas seja de qualquer forma. Não, não era isso. Era algo que, olha, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Pelo menos um pouco. É que nem eu falei você do caso que eu fiz ontem. Eu fiz o caso, o cara adorou, tudo mais. Aí falou, Rodolfo, não, posta lá, tudo. Eu falei, não, vou postar, porque o seu caso ficou legal. Mas eu olho, cara, mas dá pra ficar melhor, cara. Dá pra ficar melhor. Então, toda vez eu quero ficar um pouquinho melhor. E aquele Rodolfo, antigamente, eu só queria ter alguma coisinha a mais. Eu queria, eu nunca tive um carro lá, eu queria ter um carrinho, entendeu? Então, eu gosto de carro, inclusive, hoje eu adoro carro. Mas, naquela época, eu era, acho que, meio desacreditado. Eu acho que eu queria um pouco. Então, acho que se eu falasse pra aquele cara, se eu tivesse com ele aqui, eu falei, cara, acredita que você consegue, cara. Legal. Entendeu? É só não desistir. Se não deu certo uma coisa, você tenta de novo. Se deu errado ali, você conserta, vê o que aconteceu, dá-se o jeito. Então, acho que eu já tinha um pouco disso, mas eu acho que eu não consegui enxergar. Então, do pessoal que tá vindo hoje aqui, cara, é só isso que eu falo, cara. As coisas, filho, não vem fácil. Tudo que vier fácil, cara, você dá uma desconfiada. Isso daí até acho que foi frase do Silvio Santos, né? Que acho que ele comentou algo parecido, né? Que se você tá ganhando dinheiro muito fácil, alguma coisa aí, alguma coisa tá errada. Porque dinheiro não vem fácil. Você entendeu? Se dinheiro tá vindo como consequência do seu trabalho, do bom reconhecimento, beleza, ótimo. Mas esse dinheiro não vai vir fácil. Toda vez que vier fácil demais, alguma coisa aí pode estar errada. Pode estar errado. Não tô dizendo que, né, que sempre vai estar, mas desconfia que alguma coisa está errada. Então, o que eu falaria hoje para quem tá começando, o que eu vejo, converso muito com ele, que às vezes o pessoal de hoje acha que assim, mas eu vou fazer um videozinho na internet, vai bombar, vou ganhar dinheiro. Cara, não é fácil. Você vai fazer um vídeo, não vai dar certo. Vou te dar o exemplo dos meus anúncios. Se eu coloco um anúncio lá, não deu muita visibilidade. Aí eu vou tentar outro. Mas aquele dinheiro daquele anúncio eu perdi. Não deu nem retorno, perdi. É perdido? Não, cara. Se eu ver como perdido, eu não vou aprender com aquilo. Então eu falo que eu aprendi que aquele dali não foi legal. Então eu sempre tento olhar o copo, né, o meio copo mais cheio. Eu não tento olhar ali vazio. Mas eu falo, cara, da pessoa que tá vindo hoje, cara, não é fácil, cara. Se você tá pensando que com 30 anos você vai virar milionário, irmão, para com isso, cara, entendeu? E eu falo que eu já escutei, olha, de verdade, que eu já escutei isso. Não, quero com 30 anos virar gerente, já ter minha casa de 1 milhão. Tu fala, Deus te abençoe que você consiga, cara. Mas vai devagar. Vai devagar, vai vendo como é que é, vai aprendendo as coisas, porque não é fácil, cara. Eu falo assim, não deixa de sonhar, mas bota o pé no chão, cara. Porque se você não botar o pé no chão, às vezes você vai fazer coisa que vai te prejudicar muito mais. Então, pensa com o pezinho no chão, almeje ter uma coisa alta ali também no caso, mas vai experimentando. E se caso der errado, tenta de novo. Deu errado, tenta de novo. É que nem o videogame, cara, perdi a vida ali, tenta de novo, joga uma hora você vai conseguir, cara, entendeu? Mas, como peguei e falei, vou te dar um exemplo da parte de finanças que eu tentei uma vez. Tentei, fiz curso, tudo mais, mexi, acordava 4 horas da manhã para poder fazer, sabe, transações, tudo mais lá. Mas eu não me adequei. Tentei, 3, 4 anos, até que um dia eu cheguei lá pro meu amigo e falei, você tá fazendo isso? Eu falei, tô, cara, tem amigo meu que já perdeu mais de 100 pau. Eu falei, cara, para com isso, cara. Esse dinheiro você podia estar investindo. Eu também cheguei a perder quase isso daí. Até que chegou uma hora e falei, não dá.
Tem que parar, entendeu? Eu tentei, juro, eu tentei. Só que assim, o meu objetivo, eu quero ganhar dinheiro para ter isso. E eu tava tentando aquele caminho. Aquele meu objetivo, eu não desanimei, eu não vou falar assim, eu não apaguei aquilo dali. Eu só troquei o rumo. Sim, legal. Só isso. Muito bom. Mas é isso, cara. Então, se for pra falar pra molecada daí, cara, eu falo molecada de sacanagem de falar, né? Mas pros mais jovens aí, não me falando que eu tô velho, tá? Com essa carinha de 20 e poucos anos, né? Falando, a barba tá branca, mas é porque eu queria ficar falando, mais caracterizada, né? É, mas cara, não desiste, não ache que a vida é fácil, que você vai ficar... E se ficar rico logo do dia pra noite também, Deus te abençoe, mas não é fácil, cara. Mas desistir não é minha opção. Só isso. Perfeito. Muito bom. Rodolfo, agradecer você pela sua gentileza. Você está aqui nesse espaço aqui com a gente. Espero que você prospere cada vez mais. Você sabe da estima que eu tenho, não só pelo seu trabalho. O cara tem uma mão muito boa mesmo. Isso aí, assim, não há uma pessoa que tenha passado por ele que não sabe. Essa questão dos trabalhos manuais que ele falou que tinha, isso aí realmente é um diferencial muito bacana que ele vai levar para a vida toda dele aí. E 18 anos de trabalho que você está é só o começo. Você ainda tem mais uma história grande pela frente ainda. Prosperar sempre. Então, muito obrigado. Espero que você também tenha gostado do papo aqui com a gente. E é isso, né, Glamer? É isso aí. Isso aí. Se você ficou até aqui e curtiu esse episódio, então curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, comentem. E se inscreva no nosso canal no Instagram, SBcast com 2 T's. E segue a gente lá. Rodolfo, parabéns pela sua história, parabéns pelo seu profissionalismo. É isso aí, gente. Obrigado. Até mais. Até o próximo episódio. Valeu. Agora, Rodolfo, seja sincero. Olhando para essas duas figuras aqui, tem jeito ou não? Harmonização facial. Olha, ia fazer mesmo, né? Olha, ia fazer lá. Vamos dar uma definida aqui, ó. Ele queria me convencer a fazer um queixo buchectomia. Bichectomia. Aqui, papada. Ele viu tudo isso aí, é safado. Ele veio pra cima de mim. Não, a gente bota, falou de 4 ml aqui, dá pra fazer. Foi mesmo 4 ml, eu falei. Dá pra fazer um negócio bacana. Ele vai dar a quantidade. 4 litros. Pô, para.